Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o terceiro episódio do Foice Martelo, o podcast da OCI, Seção Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Bom, camaradas, dos dias 10 a 15 de junho, a Corrente Marxista Internacional vai promover a Escola Mundial do Comunismo. Vão ser aí 6 dias de palestras e discussões, onde ao final a gente vai lançar a Internacional Comunista Revolucionária. Em todo o mundo, os comunistas já estão elegendo delegados que vão participar presencialmente desse evento na Itália, mas além disso, todas as palestras e discussões vão ser transmitidas online e posteriormente disponibilizadas na internet. E hoje a gente abre espaço aqui na programação do podcast Foice Martelo, se somando ao esforço de todas as seções nacionais da CMI no mundo inteiro, no sentido de preparar esse evento fundamental, onde, ao final, a gente vai lançar uma nova Organização Internacional dos Trabalhadores. E para isso a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio a camarada Lucy Dias, que assim como eu é militante da OCI e também é integrante da Coordenação Nacional da Juventude Comunista Internacionalista e que foi a camarada que a gente escolheu para organizar aqui desde o Brasil todas as iniciativas para divulgar e transmitir esse evento de maneira que todos os camaradas possam participar. Bom, sem mais delongas aqui, seja muito bem-vinda, Lucy. Olá, camaradas. Queria agradecer o convite do podcast, do André, e também saudar todos os nossos ouvintes e dizer que eu estou bastante animada com essa atividade que a gente vai fazer internacional, que é a Escola Mundial do Comunismo. Vai ser realizada nos dias 10 a 15 de junho na Itália, mas que a gente vai ter também aqui atividades no Brasil. E também no primeiro dia dessa Escola Mundial, que é o evento mais central pra gente, a gente vai fazer o lançamento da Internacional Comunista Revolucionária. Então convido todos vocês a participar e desde já se inscrever e selecionar os textos que vocês querem aprender e selecionar as mesas e palestras que vocês querem participar. Vai com certeza aumentar muito a formação de cada um de nós e preparar a gente para as tarefas que estão sendo colocadas. Bom, Lucy, já que a gente está falando aqui, né, do lançamento da Internacional Comunista Revolucionária, eu acho que um bom ponto de partida é a gente fazer um giro pela história das internacionais, né? Em setembro de 1864, foi fundada a Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira organização operária a superar as fronteiras nacionais e que a gente convencionou aqui a chamar de Primeira Internacional. Essa era uma organização bem heterogênea na sua composição, que surge no momento histórico onde o proletariado, a partir da sua intensa participação nas revoluções burguesas do último período, passa um salto qualitativo em matéria de organização, e isso se expressa, inclusive, com a proliferação do sindicalismo em todo o mundo. E foi nesse ambiente que o Marx e o Engels travaram um combate duríssimo no campo das ideias, né? Não apenas pelo rompimento dos trabalhadores com as direções burguesas liberais e pequeno-burguesas, que naquele momento ainda detinham aí uma certa autoridade sobre o proletariado, como fruto das próprias experiências deles nas revoluções burguesas, mas também para derrotar política e teoricamente as correntes anarquistas, os bakuninistas, os prudonianos, as correntes sindicalistas, os reformistas também, os banquistas, as correntes carbonárias e toda a sorte de socialistas utópicos, né, que naquele momento atuavam dentro dessa organização e dentro do próprio movimento operário como um todo. E pelo fato do Marx e Engels travarem um combate no campo das ideias dentro dessa organização,
também não significa que essa organização, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores, foi um mero círculo de leituras e debates, né? Ela atuou de forma direta na luta de classes, ombro a ombro com os trabalhadores nas suas reivindicações mais sentidas, ajudando o movimento operário, mais especificamente na Europa, a se desenvolver. Foi uma luta que passou não só pelas greves, né, e pelas pautas econômicas do momento, mas também foi uma luta política em apoio, por exemplo, à Comuna de Paris, em oposição às guerras europeias e coloniais do fim do século XIX, que foram ensaios gerais, né, inclusive para a Primeira Guerra Mundial, e também pela luta abolicionista, né, quando a Internacional declara apoio à União dentro do contexto da Guerra Civil Norte-Americana contra os escravagistas, né, da Confederação. Além disso, a Primeira Internacional, em última instância, era um esforço pela auto-organização da classe trabalhadora. Acho que isso é importante a gente dizer, né? A frase que encerra o Manifesto do Partido Comunista, trabalhadores de todo mundo univos, que a gente usa até hoje, inclusive, né? É um chamado à construção, sim, dos laços internacionais de fraternidade e solidariedade entre os trabalhadores, ao mesmo tempo que é um chamado à auto-organização da classe, né? Infelizmente, o Marx ele não conseguiu viver tempo suficiente para ver esse trabalho concluído, mas o Engels, daí em diante, depositou nele todos os seus esforços até que em 14 de julho de 1889, por iniciativa do próprio Engels, é finalmente fundada a toda poderosa Internacional Socialista, ou Segunda Internacional, né? Diferente do que foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, que teve, sim, um trabalho preciso, ainda que embrionário, a Segunda Internacional foi, de fato, um partido internacional de massas, né? Que encontrava sua numerosa base nos maiores sindicatos e dentro dos principais partidos socialistas do mundo todo, que nesse momento já estavam aí formados e consolidados. Só que, Lucy, todo crescimento aí tem as suas dores, né? Tem os seus problemas, e o principal problema que essa poderosa Organização Internacional dos Trabalhadores vai encontrar é na própria situação política, né, do momento histórico em que ela surge e as condições concretas que se desenham a partir dele, né? É justamente nas últimas décadas do século XIX que a gente pode observar o período de maior pujança do capitalismo. Nunca houve um momento na história em que o capitalismo desenvolveu tão plenamente as forças produtivas sob as suas bases, né? A burguesia ela deixava de ser uma classe revolucionária e se consolidava definitivamente como a classe dominante e impunha o seu regime, a sua democracia, que na verdade é a sua ditadura, como o Lenin nos explicou, né? Era um momento, né, em que as estruturas dos impérios coloniais ainda continuavam intactas e a exploração das colônias facilitava de maneira material esse impulso. Mas além disso, a Internacional Socialista era um partido de massas, e isso significa que nos países onde obviamente haviam regimes democráticos mais avançados, como na França, na Inglaterra e na Alemanha, as suas seções logravam eleger um número cada vez maior de representantes dos trabalhadores ao parlamento burguês, que é o terreno da própria burguesia. Esse contato desses representantes operários com o ambiente que não era o seu, somados às condições objetivas do desenvolvimento do capitalismo naquele momento histórico, fez surgir no seio dessa internacional a ideia de que os trabalhadores poderiam viver bem dentro dos limites do capitalismo, de que esse era um sistema que podia ser melhorado com reformas, né? E de que o marxismo já estava de alguma maneira caduco e precisava ser revisado. Essas ideias, que a gente chama de ideias reformistas, colocavam as lutas do movimento operário na esteira das pautas puramente econômicas e por reformas pontuais, ao mesmo tempo que punham a mudança violenta da sociedade pela via revolucionária, como propôs o Marx e o Engels, em uma perspectiva distante e quase que inalcançável, né? Porém, a gente não pode deixar de dizer, né? A gente tem que acrescentar isso,
que a Internacional Socialista foi a organização onde, no calor das lutas, se formaram os maiores quadros da história do movimento operário, que viriam a ser os dirigentes, inclusive, mais destacados das grandes revoluções proletárias do século XX. Homens e mulheres que, por conta do seu domínio teórico, se recusaram a romper com o marxismo revolucionário e se lançaram num combate fundamental contra o reformismo e o revisionismo que contaminava a social-democracia naquele momento. Esse embate entre reforma e revolução, que foi encabeçado aí, por exemplo, pela Rosa Luxemburgo, pelo Lenin, entre outros grandes revolucionários, ganha contornos ainda mais decisivos em 1914, quando explode a Primeira Guerra Mundial e a grande maioria da direção da Segunda Internacional rompe com todas as resoluções anti-guerra que haviam sido aprovadas na Conferência de Berna de 1912, como a gente já falou, né, no primeiro episódio, e se passam para o lado das suas burguesias nacionais, apoiando inclusive nos parlamentos a guerra imperialista. O Lenin, desde os primeiros meses dessa guerra, né, em 1915, denunciou essa traição e proclamou na imprensa do partido a falência da Internacional Socialista e convocou os revolucionários do mundo todo, que estavam inclusive, né, em franca minoria, a direcionarem seu trabalho no sentido da reconstrução dos laços internacionais, de fraternidade entre os trabalhadores abalados pela guerra, mas de forma nenhuma rompidos definitivamente. Esse trabalho de formiguinha, né, por assim dizer, realizado com disciplina, encontra eco entre a classe trabalhadora a partir das duas revoluções na Rússia do ano de 1917. No primeiro episódio dessa temporada a gente explicou com bastante profundidade, inclusive, Lucy, tudo o que aconteceu nesse ano. E a partir desse processo revolucionário foi possível a construção da Internacional Comunista, ou a Terceira Internacional, como a gente costuma dizer. Enfim, Lucy, para te incluir aqui nesse debate, eu também não ficar falando até amanhã de manhã cedo, né? Diz pra gente o que foi a Internacional Comunista da época de Lenin. O que ela representou nesse momento histórico e qual o caráter dessa nova organização mundial dos trabalhadores. Acho importante também você falar do processo de degeneração que esse partido sofreu a partir do seu 5º congresso até a sua definitiva liquidação, né, na década de 1940, e como as suas ideias e tudo o que foi elaborado nos seus 4 primeiros congressos encontrou continuidade no programa de transição ao socialismo da 4ª Internacional. A Terceira Internacional, a Internacional Comunista, ela foi o maior legado do Lenin. Ela surge desse contexto de falência social chauvinista da Segunda Internacional e era muito importante para o Lenin e para os revolucionários que concordavam com ele da necessidade de uma nova internacional que ela resgatasse os princípios trazidos pelo Marx no manifesto do Partido Comunista. Então, o movimento operário naquele contexto revolucionário precisava de uma camisa totalmente limpa. E por isso eles resgataram esse nome comunista, né, para a Terceira Internacional. O internacionalismo proletário, portanto, ele é uma peça-chave para a compreensão do sentido e do caráter da Internacional Comunista. O combate do Lenin para fundar a Internacional Comunista vai começar muitos anos antes, de fato, dela ter sido realmente fundada, né? Ele começa esse combate em 1915 e ela só vai se desenvolver, inclusive, e ser fundada, de fato, depois da Revolução Russa, né? Então, acontece a Revolução Russa em 17 e só em 19 eles, de fato, conseguem realizar o Congresso de Fundação. Os 4 primeiros congressos da Internacional Comunista são congressos que vão aprovar resoluções muito importantes, né? Resoluções contra o oportunismo, por exemplo, resoluções sobre a juventude, sobre o trabalho dos comunistas em relação às colônias, né? E, portanto, vai tocar também na questão do movimento negro. Resoluções que vão falar sobre a questão das mulheres, vão ser resoluções sobre a Frente Única, resoluções muito importantes, ressaltando os princípios da unidade e independência da classe trabalhadora, do internacionalismo proletário, resoluções baseadas no marxismo revolucionário e na experiência, inclusive, do processo revolucionário que eles tinham acabado de conduzir, né, levando a classe trabalhadora ao poder
e estabelecendo esse Estado soviético. Do ponto de vista teórico, a Internacional Comunista vai se basear não só no resgate, né, dos princípios ali colocados pelo Marx e pelo Engels do Manifesto do Partido Comunista, como também do Estado e Revolução, que o Lenin escreveu durante o ano de 17, também nas teses de Abril e na questão da teoria da revolução permanente. Por quê? O Lenin tinha uma compreensão do internacionalismo proletário tão profunda que ele explicava que a Revolução Russa era a primeira etapa da Revolução Mundial. E, nesse sentido, era mais do que necessário que a Internacional Comunista existisse e coordenasse os diversos partidos comunistas que estavam surgindo no mundo inteiro. A gente precisa se lembrar que se a primeira Internacional foi mais restrita a alguns países da Europa, principalmente França, Inglaterra, Alemanha, e a Segunda Internacional trouxe essa característica de massa para esses partidos, a Terceira Internacional ela vai ser uma explosão fenomenal. Para além dos partidos comunistas que vão surgir nos países europeus, a gente vai ter uma explosão em outros continentes, inclusive, né? Aqui no Brasil, por exemplo, mais para frente, também vai ser fundado um partido comunista, que é o PCB, e em outros países, na África, na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas como um todo, vão surgir esses partidos comunistas, e são partidos comunistas de massa. Então, a Terceira Internacional, ela vai unir o que a primeira tinha, que era a questão do marxismo revolucionário, e também vai ter o que tinha de melhor na Segunda Internacional, que era o alcance de massas dela, né? Então ela vai ter uma qualidade muito superior. Infelizmente, esse legado que o Lenin deixa pra gente, né, a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, vai ser degenerada burocraticamente pelo stalinismo. Para a gente entender as razões que levaram a essa degeneração, é preciso entender o contexto interno, por um lado, e o contexto externo, por outro. Como eu disse anteriormente, o Lenin acreditava que a Revolução Russa era a primeira etapa da Revolução Mundial. Contudo, essa Revolução Mundial não aconteceu vitoriosamente em todos os locais, né? O principal processo revolucionário que eles esperavam com todas as suas ânsias, e não só esperavam, mas combatiam para que ele acontecesse vitoriosamente, era na Alemanha. A gente teve 2 processos revolucionários lá, em 18, 19 e outro em 23, que foram derrotados. Né? E ali se encontrava o proletariado mais organizado e o país capitalista mais desenvolvido. Então, portanto, a Rússia se viu isolada internacionalmente. Esses revolucionários se viram isolados internacionalmente. Então, do ponto de vista interno, a gente precisa se lembrar que a Rússia sofreu uma invasão estrangeira. Quando os bolcheviques tomam o poder em 17, os exércitos capitalistas que estavam guerreando entre eles começam a invadir a Rússia, né? E é necessário organizar o Exército Vermelho para combater o Exército Branco, que era formado pelos contra-revolucionários e também apoiado por esses exércitos estrangeiros, né, capitalistas. Nesse sentido, o que vai se desenvolver é um grande esforço para combater esses exércitos, e eles foram vitoriosos. Eles derrotaram mais de 17 exércitos capitalistas que estavam invadindo a Rússia e saem vitoriosos dessa guerra civil, que termina em 22. Esse esforço de guerra vai consumir os recursos financeiros, econômicos, sociais, e a Rússia vai se encontrar, depois da guerra civil, numa situação econômica muito difícil. A miséria, a fome e várias dessas situações sociais, por exemplo, desemprego, etc., vão ser muito marcantes nesse momento pós-guerra civil. E isso, somado ao isolamento internacional, vai desenvolver uma série de necessidades que os bolcheviques vão se enfrentar, ainda com Lenin vivo, inclusive, por exemplo, a questão da NEP, enfim, outras questões relacionadas à própria organização do partido, né? Num dos congressos, por exemplo, do Partido Comunista da União Soviética, eles vão chegar a aprovar a questão de não ter tendências, né, dentro do partido, e depois a burocracia vai se utilizar disso. Mas o que é importante aqui a gente entender são esses 2 aspectos, internacional e nacional, que estava se desenvolvendo ali no pós-guerra civil. Esse contexto vai começar a permitir a ascensão da burocracia. E assim, a gente precisa entender que a burocracia ela vai surgir com pequenas diferenciações. Inicialmente, não era aquela coisa que a gente vai ver depois na década de 30, que os burocratas, por exemplo, seus filhos estudavam nas universidades, tinham prioridade para entrar nas universidades, esse tipo de coisa, né? E coisas até piores. Mas nesse primeiro momento, na década de 20, a gente vai ter uma diferenciação muito por quem, vamos colocar assim, controlava as filas de distribuição,
de comida, de recursos ali. E eles vão começar a proteger esses privilégios, proteger esses postos com medidas burocráticas, com medidas administrativas. Então, ao invés da gente ter as eleições, né, as eleições para esses cargos, uma das primeiras coisas vai ser nomeações. Uma das coisas mais importantes para a gente entender o processo de burocratização também da União Soviética é entender o papel do Stalin. O Stalin, ele vai representar uma camada burocrática que vinha atrás dele, né? Então, ele vai se desenvolvendo, né, dentro ali do Partido Bolchevique para alguns cargos muito laterais em vários aspectos, né? E ele chega ao posto de secretário-geral do Partido Bolchevique, do Partido Comunista da União Soviética. E isso, somado a outros organismos que ele também controlava, como, por exemplo, ele era chefe dos aparatik, né, que eram os aparelhos, né, os funcionários pagos do partido, e ele também controlava diretamente a GPU, que era a Polícia Política da União Soviética. Então, sendo secretário-geral do partido, controlando, comandando todos aqueles funcionários pagos do partido e também do Estado soviético, né, nos comissariados, por exemplo, e além disso, também controlando a GPU, ele tinha o controle de todos os principais organismos da União Soviética, e isso vai conferir a ele um poder muito absoluto. Em 1923, o Lenin tem um ataque, né, e ele sofre um atentado e depois tem um ataque de saúde mesmo, e ele fica afastado das atividades do partido. O que vai acontecer? Nesse afastamento, ele vai perceber esse desenvolvimento da burocracia e vai abrir um combate contra ela. Em 1923, então, ele começa a selecionar textos, a ditar textos em alguns contextos. É nesse contexto mesmo que ele vai ditar o próprio testamento dele, onde ele recomenda que o Stalin não seja secretário-geral do partido, né, não seja eleito no próximo congresso. E ele, enfim, infelizmente morre em 1924, logo em janeiro. A morte do Lenin vai representar um novo capítulo, digamos assim, nessa escalada burocrática que a União Soviética estava sofrendo. Uma das primeiras medidas que começam a ser realizadas é um culto à personalidade do Lenin, e também promovido, inclusive, pela burocracia, pelo Stalin. E também eles vão fazer uma coisa chamada Promoção Lenin, que é a entrada de 200 mil operários no Partido Comunista da União Soviética. Isso vai significar uma grande base que não era originalmente aquela que havia feito a Revolução, mas que também buscava, frente à situação econômica, uma nova crise que já tinha acontecido em 23. Esses operários, que eram operários muitas vezes que não estavam buscando ideais revolucionários propriamente dito, mas buscavam se colocar frente à situação de crise econômica, com cargos, com, enfim, recursos financeiros, e eles estavam fundamentalmente em busca disso. Essa vai ser a base que vai permitir à burocracia levar à frente as suas teses a partir do 5º Congresso. Do ponto de vista da Internacional Comunista, ainda em 1924, a gente tem a formação da Troika, né, que é o Stalin, o Zinoviev e o Kamenev, e a gente tem também um processo que se desenvolve na Internacional Comunista, que é a chamada bolchevização dos partidos comunistas de outras nacionalidades. Eles vão fazer um balanço de que as derrotas, né, e a Revolução Mundial não havia acontecido pela falta de bolchevização desses partidos, que daí, portanto, era necessário bolchevizá-los. Na verdade, essa era uma tese bastante conveniente, né, para o Zinoviev, no caso, que era o secretário-geral da Internacional Comunista, que permitiria a ele dizer que era por causa dessa imaturidade desses outros partidos, né, do que a sua própria responsabilidade como secretário-geral. Em 1926, começa um processo de ruptura entre a Troika, né? E vai ter um debate entre o Preobrazhensky e o Bukharin. Eu não vou ter tempo aí para entrar nos detalhes desse debate que eles vão realizar, mas isso vai ser fundamental porque vai colocar em choque o próprio Zinoviev e o Stalin, né? Que representavam setores diferentes da classe trabalhadora, né? Então, por um lado, o Zinoviev ele tinha uma base muito forte do operariado de Petrogrado, enquanto o Stalin ele ainda mantinha, com base inclusive nas teses do Bukharin, a questão de fortalecimento da NEP, ainda nesse contexto, e do enriquecimento dos camponeses. Então isso vai começar a colocar eles em choque um contra o outro, e isso vai levar ao esfacelamento da Troika
em 1926. E aí começa a se desenvolver o processo das oposições. A gente precisa se lembrar que durante o processo da Guerra Civil tinha sido aprovado a proibição de frações, né? Eu tinha mencionado isso anteriormente. E a burocracia vai se aproveitar disso. Não era possível, dentro do Partido Comunista da União Soviética, serem organizadas frações para defender diferentes ideias, né? Uma minoria poder expressar suas ideias, organizar, distribuir materiais, escrever resoluções, escrever propostas e buscar ganhar a maioria do partido. Isso não era possível. Então, essa oposição ela vai encontrar muitas dificuldades de apresentar suas ideias e ela vai ter um processo de formação, primeiro passando pela oposição unificada, que o Trotsky vai rejeitar bastante num primeiro momento, mas depois ele vai se somar ao Kamenev e ao Zinoviev e vai organizar a oposição unificada. E depois a gente tem, em 1917, já uma plataforma da oposição de esquerda. Essa plataforma vai trazer várias questões, desde questões internacionais até questões nacionais e econômicas. E é importante a gente conhecer e se aprofundar sobre esse programa, porque depois o Stalin vai se apropriar disso e fazer a aplicação desse programa de maneiras bastante questionáveis e bastante ruins, inclusive, que vão trazer outros desenvolvimentos, né? Então, em 1927, a gente tem o programa da oposição de esquerda, a plataforma política, e a gente tem também um processo se desenvolvendo na China, né? E isso vai dar um grande impulso à luta da oposição de esquerda mesmo dentro da União Soviética. Eles vão ganhar um moral com isso e vão buscar fazer um combate para levar suas teses a diferentes células do partido. O Stalin, a burocracia, eles vão se aproveitar desse combate desenvolvido pela oposição de esquerda para caracterizá-los como fracionistas e, a partir daí, desencadear um processo de perseguição e repressão bastante importante. Em 1928, camaradas, a gente tem uma série de questões que vão acontecer. Então, primeiro, a gente tem uma situação grave de escassez de trigo e é quando acontece o fim da NEP. O Stalin faz um giro completo para a questão da coletivização forçada e da industrialização acelerada. Isso vai trazer várias outras consequências, né? E aí vai ter também o primeiro plano quinquenal e o início da fabricação dos processos, né? Que depois a gente vai ver isso mais para frente, na década de 30 já com os grandes expurgos, mas ele começa já nesse processo. E em 1928 a gente tem o início da degeneração internacional mesmo da Internacional Comunista. Por quê? A gente vai ter a elaboração da tese do socialismo no seu país, que primeiro vai aparecer nas elaborações do Bukharin, como pergunta até, de tão vergonhosa que era essa perspectiva, né, que não tinha nada a ver com o que o Lenin sempre defendeu do internacionalismo, da Revolução Russa como primeira etapa da Revolução Mundial. Ele vai colocar isso num relatório, pode haver socialismo num só país, né? E depois, de fato, o Stalin vai adotar essa tese e essa vai ser a tônica do próximo período completo da Internacional Comunista até a sua dissolução, inclusive com a degeneração dos partidos comunistas nacionais, né, em outras nacionalidades da Internacional Comunista. Ainda em 1928, acontece o 6º Congresso da Internacional Comunista. É nesse 6º Congresso que vão ser aprovadas as outras teses, né, que são igualmente perniciosas, digamos assim, para o movimento operário internacional, que é a tese do social-fascismo e do terceiro período. A aplicação tática do social-fascismo, dessa concepção do social-fascismo que igualava a social-democracia com os nazistas, vai impedir, de fato, a unidade entre os comunistas e a social-democracia, particularmente na Alemanha, e isso vai permitir a ascensão do Hitler. Quando isso acontece em 1933, o Trotsky vai caracterizar a Terceira Internacional não mais como um aparelho centrista de direita, né, mas como um aparelho contra-revolucionário. E a partir daí, o Trotsky, que já vinha organizando a oposição de esquerda, a sua plataforma, as suas reivindicações, e que já estava expulso, inclusive, da União Soviética, né? Ele tinha sido expulso em 1929. O Trotsky vai fazer essa caracterização e vai chamar a construção de uma nova internacional, a Quarta Internacional, que vai ser fundada em 1938. A Terceira Internacional, ela tem um desfecho depois disso, né? Depois dessa caracterização, um desfecho bastante trágico, né? O Stalin vai começar a fazer concessões durante a Segunda Guerra Mundial para a burguesia, entre elas a dissolução da Terceira Internacional em 1943. Mas isso é assunto para um outro capítulo, né? Voltando à Quarta Internacional, ela é fundada em 1938 sob a base do Programa de Transição. E um dos aspectos mais importantes do Programa de Transição, que está logo nas suas primeiras páginas, é dizer que
a crise da humanidade se reduz à crise da direção do proletariado. O programa da Quarta Internacional, o programa de transição, é um programa que continua, na nossa opinião, válido até hoje. Esse programa vai falar não só sobre a questão da crise da direção do proletariado, como também de diversos outros aspectos do trabalho dos revolucionários, nos sindicatos, nos países fascistas, nas democracias burguesas e etc. Ele vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre o trabalho da juventude, com as mulheres, né? E um combate ao sectarismo bastante importante. Eu acho que esse é um dos aspectos que a gente precisa ressaltar, porque os trotskistas, né, são sempre acusados de serem sectários, divisionistas, etc. Mas isso nunca fez parte dos nossos princípios. O combate ao sectarismo está escrito na bandeira da Quarta Internacional, sob a base do programa de transição. Só que aí a gente tem uma questão contraditória, porque a Quarta Internacional, ela nunca foi uma organização de massas, né? O Trotsky, em 1938, ele estava exilado da União Soviética, buscando organizar um combate internacional de oposição, agrupando essas forças a nível internacional e dando expressão organizada para a Quarta Internacional como uma organização. Contudo, as direções, né, que o Trotsky conseguiu agrupar naquele contexto careciam tanto da experiência que a geração do próprio Trotsky tinha, como também estavam aprendendo na prática a construção de uma internacional, a construção dos partidos. A gente precisa imaginar o peso que era construir uma nova internacional sob os escombros da falência da segunda e da terceira. Esses dirigentes eram muito jovens, né? Hoje a gente tá encontrando camadas de jovens comunistas de 14, 15 anos, 17 anos. Eram a cara desses dirigentes, eram muito jovens. E o Trotsky, ele foi assassinado em 1940. Então ele, de fato, não conseguiu transmitir todos os ensinamentos que ele poderia para essa geração que ele vinha educando sob a base da fundação da Quarta Internacional. O resultado é que esses dirigentes vão incorrer em diversos erros, que inclusive vão levar à explosão da Quarta Internacional em diferentes pedaços e, na nossa opinião, a sua dissolução organizativa em 1952. Hoje ainda existem tendências do movimento operário e da esquerda, aqui no Brasil, inclusive, que se reivindicam da Quarta Internacional. Não é o nosso caso. Nós, como Organização Comunista Internacionalista, sempre ressaltamos a necessidade de reconstrução da Quarta Internacional sob a base do programa de transição, que, na nossa opinião, esse sim continua atualíssimo até hoje. Bom, Lúcia, eu acho que diante de toda essa exposição que você fez aqui, a gente chega à pergunta fundamental, né, do nosso episódio. E nos dias de hoje? Por que a gente precisa de uma internacional comunista? Quais as condições objetivas em que a situação atual nos empurra para esse processo? Assim como a nossa organização, a OCI, reivindica a reconstrução da Quarta Internacional, também foi esse o combate do Ted Grant e da Corrente Marxista Internacional, que hoje lança o manifesto pela construção da Internacional Comunista Revolucionária. E aí a gente precisa se colocar uma questão: por que fundar uma nova internacional hoje? Por que construir a Internacional Comunista Revolucionária? O contexto que a gente vive hoje é um contexto onde as forças do marxismo estão muito reduzidas. Isso se deve a alguns anos de crescimento depois da Segunda Guerra Mundial e da degeneração dos partidos de massa, né, que vão se degenerar no reformismo, mas um reformismo diferente, já um reformismo sem reformas, diferente do que foi a Segunda Internacional, inclusive. A atual crise, ela carrega duas situações contraditórias entre elas, né? Por um lado, o capital é o horror sem fim, é as guerras, é a crise permanente, e essa geração de jovens combatentes não conhece nada além de crise. E por outro, essa crise que a gente vive está resgatando, está levando a um renascimento das ideias do comunismo. A gente viu diversas pesquisas em países imperialistas como Estados Unidos, Grã-Bretanha, onde uma porcentagem significativa da juventude acredita que o comunismo seja melhor do que o capitalismo. E essa é a base da campanha Você é Comunista que nós temos desenvolvido no mundo inteiro, em diferentes países, e que tem sido um grande sucesso, um grande apelo pelas ideias comunistas e pelo marxismo. Outro aspecto da situação política que nós vivemos hoje é a falência do que a gente chama de esquerda. Até os partidos socialistas são vistos como brandos demais por essa jovem geração de combatentes e que vê no comunismo, de fato, aquela expressão mais radical do ódio profundo
que essa camada tem sentido contra os patrões, contra o sistema, contra os estados, contra as guerras, as crises e etc. A gente também vê uma situação, então, de vácuo político, né? E de bloqueio das velhas direções. Um bloqueio dessas lutas que, inclusive, não estão passando por dentro dos velhos aparatos, dos velhos partidos de massa e também dos sindicatos. Uma expressão aqui no Brasil disso é a campanha Vida Além do Trabalho, por exemplo, que passa completamente por fora dos aparelhos sindicais tradicionais e que tem mobilizado diversas camadas do proletariado contra a escala 6x1, contra a reforma trabalhista implementada pelo Temer. Portanto, a gente vive um cenário e um contexto muito promissor para as ideias do comunismo, com um potencial revolucionário enorme. E essa juventude que se identifica como comunista, quando chega nas redes sociais, na internet, muitas vezes encontra esses defensores do stalinismo, que na verdade são detratores do marxismo e da bandeira do comunismo de Lenin. Portanto, camaradas, a necessidade de uma nova internacional, ela não é arbitrária. Alguns podem pensar, mas parte da vontade, dos desejos ou de uma pressa dos revolucionários da nossa organização, e nós respondemos que não. A necessidade de uma nova internacional, da Internacional Comunista Revolucionária, se dá pelas condições objetivas que nós vivemos hoje, por tudo isso que eu mencionei, a crise do capital, essa nova camada de jovens que não conhecem nada além dessa crise, o vácuo das direções de esquerda e das direções tradicionais e esse renascimento das ideias do comunismo. Portanto, a tarefa de construir a Internacional Comunista Revolucionária é urgente e é necessária. Alguns podem se perguntar se é o momento certo fundar uma nova internacional. E outros podem também se perguntar se nós não somos pequenos demais. E quanto a isso, a gente precisa relembrar que o Lenin, ele quando proclama a necessidade da Internacional Comunista, era uma minoria muito reduzida do movimento operário internacional. Além disso, a gente pode argumentar também que o momento certo para alguns nunca vai chegar, né? Sempre vai ter alguma desculpa que a gente pode colocar para que a gente não dê o passo seguinte, o passo necessário da organização dessa nova camada de combatentes que busca a bandeira limpa do comunismo, que busca o internacionalismo proletário, que busca se agarrar nas ideias do marxismo. Esse é o passo necessário que nós precisamos dar, uma expressão organizativa para essas ideias radicais. E eu relembro também que o Marx, o Engels, o Lenin, o Trotsky, eles tiveram sempre muito claro de que mesmo as ideias mais revolucionárias, as ideias mais corretas, não seriam nada se elas não encontrassem uma expressão organizativa no movimento de massas, na classe trabalhadora, na sua vanguarda. Portanto, eu reafirmo, a necessidade e a urgência da construção de uma nova internacional, a Internacional Comunista Revolucionária. Bom, camaradas, eu penso que seja necessário aqui a gente frisar o que a Lucy explicou, né? A necessidade da construção de uma nova internacional não é de maneira nenhuma aqui uma decisão arbitrária nossa, né? Muito menos a expressão do nosso desejo subjetivo ou fruto de uma afobação, né, impensada. É algo que, segundo as nossas análises, né, o que a gente já tem publicado, o que a gente já tem elaborado, é exigido pela própria situação objetiva que a gente vive, né? A gente tem plena consciência que as nossas forças ainda são muito reduzidas, né? Aqui, como a Lucy falou, são muito pequenas diante da tarefa enorme que a gente tem pela frente. Nesse sentido, a construção da Internacional Comunista Revolucionária deve ser encarada pela gente como apenas parte do combate que consiste na construção de uma verdadeira e definitiva Internacional Comunista digna desse nome, né? Fundamentada nas ideias do marxismo, nos métodos do Partido de Lenin e no programa de transição ao socialismo. Bom, queria agradecer imensamente a Lucy que esteve aqui com a gente e também pela excelente exposição que a camarada fez. E eu queria reforçar também para os camaradas que estão ouvindo a gente para se inscrever na Escola Mundial do Comunismo, acompanhar os debates e ajudar a gente a fundar a Internacional Comunista Revolucionária. Os links a gente vai pôr aqui na descrição. E com isso a gente vai chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou desde o início dessa transmissão traz novamente o grande compositor soviético Dmitri Shostakovich em seu Quarteto de Cordas número 8.
Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu Foice Martelo, o podcast da Organização Comunista Internacionalista.